Olá, eu sou Marcos Valério XR. Na tarde de 18 de outubro de 2021, vocês vão ter que aguentar as cigarras aí no fundo, né? Que infelizmente nessa época do ano é assim mesmo. Mas daremos prosseguimento à nossa análise da obra de Ludwig von Mises, O Cálculo Econômico sobre o Socialismo. E como dito no vídeo anterior, onde eu fiz um panorama geral e li apenas a conclusão da obra, eu vou pular a introdução, porque eu não acho que ela é muito relevante. Eu acho que a conclusão é mais útil para dar um panorama geral do que a introdução. E ignorei nessa tradução que eu peguei, que está aqui linkada na descrição, no meu próprio site, inclusive, mas é do Instituto Mises, né? Eu ignorei os prefácios que, como está devidamente explicado lá. Então é interessante que se veja o vídeo anterior, mas não necessariamente você tem que ver o vídeo anterior primeiro. Você pode começar por esse aqui numa boa. Bem, um adendo aqui da madrugada do dia 22 de outubro é que eu tinha um planejamento original para esse vídeo e não foi possível mantê-lo. Então se acostume que vai ficar meio que uma coxa de retalhos. Aqui eu vou abordar apenas o capítulo 1 do livro, ok? E o capítulo 1 ele tem apenas 10.000 caracteres, então eu acho que é possível lê-lo integralmente aqui. O 2 é um pouco mais complicado, porque tem mais que o dobro. Mas eu acho que a importância do capítulo 1 é basicamente mostrar que o Mises tem uma noção de como que se pensava o socialismo na época. Pode não ter sido o que veio acontecer de fato, mas não tinha como ele prever. E ele dá uma definição boa, razoável, que a gente entende mais ou menos como é que seria o socialismo e tenta expor o problema dentro dessa visão, né? Então essa visão inicial pode ter lá alguns problemas que eu vou apontando ao longo do texto, mas não é nada grave. O problema é o modo como ele às vezes ele coloca prioridades em algumas reflexões e não em outras. Mas sem mais delongas, eu tive que interromper a gravação porque eu não estava conseguindo me ouvir de tanto que as cigarras estavam estridentes. Mas agora sim, vamos lá. Assim, antes de prosseguir, é bom apontar que quando eu falo do original, estou me referindo ao original em inglês de um certo Adler, que fez a tradução do original em alemão, porque Mises era austríaco. Ele escreveu esse texto originalmente em alemão. Mas toda essa discussão que nós temos aqui, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, é baseada nessa tradução do Adler. E essa do Leandro Augusto Gomes Rock foi traduzida da versão em inglês do Adler. Isso é evidente porque quando você observa o texto original em alemão, a estrutura é diferente, a diagramação é totalmente diferente. O problema é que tem uma tradução nova que está acusando essa tradução para o inglês do Adler de ter muitos erros e de cometer até uma certa violência contra o inglês. Eu estou examinando essa tradução nova e de fato há alguns probleminhas. Embora até agora eu não tenha visto nada que tenha causado assim uma alteração essencial. Mas só para ficar claro, o original em alemão, mas essa tradução em português vem desse texto em inglês que é uma tradução do alemão. Capítulo 1. A distribuição de bens de consumo no socialismo. No socialismo, todos os meios de produção são propriedade da comunidade. É somente a comunidade que pode manuseá-los, bem como determinar como se dará seu uso em uma determinada produção. Desnecessário dizer que a comunidade só estará apta a empregar esses poderes através da criação de um corpo especial para esta finalidade. A estrutura do corpo e a maneira como ele irá articular e representar o desejo da comunidade é, para nós, de importância secundária. Pode-se pressupor que esta última irá depender da escolha do corpo de funcionários ou, nos casos em que o poder não estiver assentado em uma ditadura, no voto majoritário dos membros da corporação. No capitalismo, o dono dos bens de produção, que é quem manufaturou os bens de consumo e por isso se tornou proprietário deles, tem a opção de ele próprio consumir esses bens de consumo ou deixar que terceiros o façam. Mas no caso em que a comunidade se tornou a proprietária absoluta dos bens de consumo, os quais ela adquiriu durante a produção, tal opção não mais existirá. E eis que surge o cerne do problema da distribuição socialista. Quem irá consumir e o que deverá ser consumido por cada um? Bem, tivemos aqui uma definição simplificada, mas razoável de socialismo, que serve para os propósitos aqui, e mais ou menos uma explanação sobre capitalismo que, no entanto, deixa em aberto por que o dono dos meios de produção ele é também necessariamente dono dos bens de consumo.
como se ele que tivesse os manufaturados. Não, na verdade ele não os manufaturou. Quem manufaturou, em geral, são os trabalhadores. Ele é apenas dono dos meios de produção. É essa falta de abordagem em uma questão tão crucial que eu sinto falta nesse texto. Eu sei que ele faz isso, desenvolve isso em outras obras, mas a falta de reflexão sobre isso é bastante problemática para a visão liberal, porque é aquele dilema que eu sempre coloco. Os trabalhadores são capazes de operar os meios de produção e produzir, independente do proprietário estar ali ou não, independente dos meios de produção serem privados ou públicos. Agora, o dono dos meios de produção, o proprietário privado dos meios de produção sozinho, ele não faz nada, ele depende do trabalho dos trabalhadores. Portanto, entre os trabalhadores e o proprietário dos meios de produção, evidentemente, o mais importante são os trabalhadores, uma vez que há meios de produção. E detalhe, não foram os proprietários dos meios de produção que criaram os meios de produção em si. Então isso aí é uma carência e é um problema que vai surgir mais adiante, porque Mises trabalha com a distinção dos bens de produção e os bens de consumo, mas a distinção parece excessivamente rígida. É muito estranho também ele dizer que o proprietário dos bens de produção tem a opção de escolher ele próprio consumir os bens ou permitir que terceiros o façam. Eu não vejo essa opção. Na maioria esmagadora dos casos, não tem essa opção. Ou ele vende os bens, ou ele pode até sumir com o estoque. Normalmente ele não tem nem como consumir tudo que é produzido na maioria dos casos, né? E por fim, a questão que ele coloca, o que eles chamam de problema da distribuição socialista. Quem irá consumir e o que deverá ser consumido por cada um? Isso não é um problema só no sistema socialista, isso é um problema também no sistema capitalista, né? Quem vai consumir? Em geral, quem pode pagar por aquilo ali, né? O que deverá ser consumido por cada um? Isso não é definido apenas pelo mercado, existe uma organização social para trabalhar em prol disso. Mas tudo bem, vamos seguir. É característico do socialismo que a distribuição de bens de consumo deve ser independente da produção e de suas condições econômicas. Mas ocorre que a propriedade comunal dos bens de produção é incompatível com o fato de que sua distribuição irá depender de uma atribuição econômica, o rendimento de determinados fatores de produção. Assim, é uma contradição lógica falar que no socialismo os trabalhadores irão desfrutar de todo o rendimento de seu trabalho, quando, na verdade, está se distribuindo distintamente os fatores materiais da produção. Pois, como iremos mostrar, a própria natureza da produção socialista impossibilita que a participação de cada fator de produção no conjunto de toda a produção nacional seja determinada, além de ser impossível medir a relação entre despesa e renda. Bem, eu recomendo que você volte, ouça de novo, leia de novo e releia essa parte para ver se você entende. Tá claro isso aí? Para mim não está nem um pouco claro. Poderia ser um erro de tradução? Por isso não. Temos aqui o original. Vou deixar linkado também o original. Olha aqui. Você vai notar, inclusive, que o tradutor se deu a liberdade de meter uma adversativa entre a primeira e a segunda frase, de reorganizar a segunda frase de uma forma... Eu fico com a impressão que o tradutor não entendeu esse parágrafo. E, sinceramente, eu também não entendi. Para mim, isso aqui ficou um palavrão meio que sem sentido. Não me surpreenderia se esse fosse o caso. Ele, basicamente, está jogando uma série de conceitos aí de um modo que não me parecem que se comunicam. Mas o mais importante é a finalização, porque ele coloca que é da própria natureza do socialismo, né, que os determinados fatores de produção sejam assim determináveis, preventivamente determináveis. Já é um argumento central. É impossível fazer uma espécie de determinação pelo cálculo econômico. Isso é o que a gente espera que ele vá demonstrar ao longo do capítulo, ao longo do livro. Então aqui está aqui colocado. Como veremos, o socialismo é impossível fazer esse tipo de determinação. Agora, será que ele vai efetivamente demonstrar isso? Qual critério será escolhido para a distribuição de bens de consumo entre os camaradas é, para nós, uma consideração de importância relativamente secundária. Se eles serão distribuídos de acordo com as necessidades individuais, de modo que receberá mais aquele mais necessitado, ou se o homem superior irá receber mais que o inferior, ou se uma distribuição estritamente igualitária deve ser contemplada como o ideal.
Tudo isso é irrelevante se considerarmos o fato de que, em qualquer caso, as porções serão administradas pelo Estado. Eu pessoalmente não acho isso irrelevante de forma nenhuma. Assim como lá no começo, também eu não acho exatamente secundário que o modo como a estrutura burocrática vai distribuir as coisas e decidir atender, representar o desejo da comunidade, que não é bem o desejo, são as necessidades da comunidade, né? Ou seja, ele escolheu deixar de lado algumas coisas. Tudo bem, a princípio eu acho que ele dá para desenvolver num outro sentido, mas eu acho que a falta de consideração de alguns elementos como esse, especialmente o da necessidade, em oposição a puras volições, e especialmente essa questão do critério de pessoas que são mais habilitadas que outras, eu acho que isso tem uma certa relevância sim. Mas para efeito dessa questão mais específica do cálculo econômico, tudo bem, vamos deixar de lado temporariamente. Assim, vamos partir de uma proposição simples. A distribuição será determinada de acordo com o princípio de que o Estado trata todos os seus membros de forma absolutamente igual. Para tal, não é difícil conceber um número de peculiaridades tais como idade, sexo, saúde, ocupação, etc., de acordo com as quais cada indivíduo será classificado. Desta forma, cada camarada irá receber um punhado de cupons que podem ser redimíveis durante um determinado período de tempo, em uma quantidade definida de bens específicos. Assim, ele poderá comer várias vezes ao dia, encontrar alojamento permanente, desfrutar de diversões ocasionais e, de tempos em tempos, adquirir uma nova vestimenta. Se a provisão de tais necessidades será ampla ou não, isso irá depender da produtividade do trabalho. Se note que tratar os indivíduos de forma absolutamente igual e classificá-los, ou seja, colocá-los em classes, é evidentemente contraditório. Mas tudo bem, isso aí é um paradoxo normal toda vez que você faz esse tipo de abordagem, né? Mas assim, fatalmente vai haver uma classificação, vai haver uma distinção. Tem necessidades diferenciadas, tem aptidões diferenciadas. E por aí você vê que não tem como ser absolutamente igual. Isso é claramente impossível. Mas sim, vai depender da produtividade. Então, vejamos. Ademais, não é preciso que cada homem consuma a quantidade total de sua cota. Ele pode deixar que parte dela pereça sem ser consumida. Ele pode doá-la como presente. Ele pode até, caso a natureza dos bens permita, estocá-la para o futuro. Ele também pode, por outro lado, trocar alguns de seus bens com os de outros camaradas. Um beberrão, por exemplo, irá alegremente abrir mão das bebidas não alcoólicas dadas a ele, caso possa trocá-las por mais cerveja, ao passo que o abstêmio irá prontamente abrir mão de sua cota de bebidas, caso consiga trocá-las por outros bens. O amante das artes estará disposto a ceder suas entradas de cinema, caso possa trocá-las pela oportunidade de ouvir boa música, ao passo que o filisteu certamente estará pronto para trocar suas entradas para exposições artísticas por divertimentos que sejam mais fáceis de entender. Todas essas pessoas irão aceitar de bom grado qualquer troca, mas o material dessas trocas será sempre um só: bens de consumo. Bens de produção, em uma comunidade socialista, são exclusivamente comunais. Eles são propriedade inalienável da comunidade. Logo, eles são rex extra commercium, coisas fora do comércio. Temos três coisas que têm que ser observadas. Primeiro é o fato de que esses tais cupons eles vão acabar constituindo, evidentemente, uma espécie de moeda, como ele vai desenvolver mais adiante. Segundo, a questão que ele está sempre, principalmente nesse capítulo, ele está focando em gêneros de consumo supérfluos, como recreativos e diversões. E é bastante curioso isso, porque isso permite você tratar isso de uma forma muito mais difusa, muito mais displicente, uma vez que não há uma necessidade material real envolvida. Seria diferente se tratasse com gêneros de primeira necessidade, como alimento, moradia ou vestuário. E o terceiro, que aqui você já nota que tem uma distinção excessivamente rígida entre os bens de produção e os bens de consumo. Porque uma coisa, claro, uma coisa é você ter lá a fábrica que produz ferramentas, ou a terra que produz os alimentos, ou a outra fábrica que produz veículos, e diferenciar isso dos bens de consumo. Mas tem toda uma categoria de outras coisas que podem ficar meio confusas. Por exemplo, uma panela, os utensílios domésticos, os talheres, eles são bens de consumo em geral, mas eles também podem ser utilizados bens de produção. Você pode cozinhar para vender a comida.
Você tem, por exemplo, as ferramentas, elas também são consumidas com o tempo na utilização. Você pode utilizar elas para fazer reparos domésticos na sua casa ou para um hobby, mas você pode utilizar ferramentas também como forma de produzir coisas para você vender. E eu não noto em Mises em nenhum momento um cuidado maior com essas distinções. Parece que ou você está indo à mega fábrica, ou você tem uma coisa que você come, uma coisa que você ingere. Então ele deixa de lado toda uma vastidão de fenômenos aí que não são nem uma coisa nem outra. E que, na verdade, é a maioria dos casos em si. Portanto, o princípio básico da troca poderá operar livremente em um Estado socialista dentro dos limites permitidos, e a troca nem sempre precisará se desenvolver na sua forma direta. As mesmas bases que sempre sustentaram as trocas indiretas continuarão existindo em um Estado socialista, trazendo vantagens para aqueles que incorrerem nelas. Donde se segue que o Estado socialista também irá permitir o uso de um meio de troca universal, isto é, o dinheiro. Sua função será fundamentalmente a mesma, tanto na sociedade socialista quanto na competitiva. Em ambas, ela serve como meio universal de troca. Sim, como se vê, isso aí é meio que inevitável, que vai ter uma coisa que será utilizada como moeda, isso é fato infalível, foi o que de fato aconteceu. A única coisa é que não é bem o meio universal, né? Não são só as trocas indiretas. As trocas diretas continuam existindo até hoje. Pessoas trocam diretamente uma coisa por aí na forma sem precisar de moeda. Então isso também não pode ser negligenciado. Provavelmente essas trocas diretas seriam mais frequentes. Então isso teria coisa que teria que ser observada também. Mas de qualquer modo, isso é tranquilo. Essa questão do dinheiro é crucial e vai ficar mais importante agora. No entanto, a significância do dinheiro em uma sociedade em que os meios de produção são controlados pelo Estado será diferente daquela em que os meios de produção são propriedade privada. Com efeito, a significância será incomparavelmente menor, uma vez que o material disponível para a troca será mais limitado, já que as trocas estarão confinadas apenas aos bens de consumo. Ademais, exatamente pelo fato de os bens de produção jamais se tornarem objeto de troca, será impossível determinar seu valor monetário. Sob esse aspecto, o dinheiro jamais poderá determinar, em um Estado socialista, o valor dos bens de produção da mesma forma que ele o faz em uma sociedade competitiva. No socialismo, portanto, o cálculo em termos monetários será impossível. Pela ordem. Sim, o dinheiro numa sociedade socialista, no capitalista, é muito diferente. E, aliás, agora eu me dou conta de que teve uma coisa que eu acho que eu nunca disse. Que eu lembro, eu vi há pouco tempo de novo meu vídeo sobre comunismo, socialismo e capitalismo. E eu expliquei isso de uma certa forma, mas eu não coloquei dessa forma mais simples. É que um diferencial crucial do capitalismo para qualquer outro sistema é que, em qualquer sistemas normais, né, entre aspas, o dinheiro ele é sempre um meio de troca. Ou seja, ele serve para que você faça o intercâmbio entre as mercadorias e os serviços. Ao passo que no capitalismo, o dinheiro ele se torna uma mercadoria em si. Eu falei sempre, o dinheiro passa a ser um fim em si mesmo. Mas assim, é bom deixar isso mais claro. No capitalismo, a moeda também passa a ser uma mercadoria. Isso que é importante você colocar. Não para todas as pessoas, mas dos grandes operadores do sistema principalmente. Mas ele deposita muita importância na questão de que o universo de coisas que podem ser trocados será significativamente menor porque se aplica apenas aos bens de consumo e não aos de produção. Se nós pensarmos os bens de produção nesse nível mais elevado, então para a maioria esmagadora das pessoas não fará a menor diferença, porque 99,9% da humanidade não tem esses meios de produção mais elevados. Estou falando das grandes fábricas, das grandes indústrias, das grandes plantações, isso aí não é acessível para as pessoas, ou dos grandes rendimentos financeiros, que hoje também não são exatamente meios de produção, mas são meios de especulação. Ok, mas pensa bem, um carro é um bem de consumo? Sim, ele vai se degradando com o tempo, você não consome exatamente. Você pode utilizar seu carro para trabalhar, então ele pode ser considerado um bem de produção também. Isso aqui não entra no raciocínio dele. Então o que me parece é que o que ele está chamando de bens de consumo é um grupo muito restrito, mas que você teria uma amplitude de outros bens intermediários
que altera a percepção. E eu não vejo ele se dar conta disso. Talvez o carro nem seja um bom exemplo, porque naquela época os carros não eram tão populares, os automóveis, mas com certeza várias outras coisas eram populares. Ferramentas sempre existiram, armas sempre existiram, determinados utensílios que você sempre pôde utilizar, tanto para o consumo próprio quanto para produzir alguma coisa para vender, também sempre existiu. Então eu acho que tem uma carência aí nesse texto do Mises sobre essa temática. E aí vem o salto. Aí ele diz: ademais, exatamente pelo fato de os bens de produção jamais se tornarem objeto de troca, será impossível determinar seu valor monetário. Ele ainda não demonstrou isso. Nós estamos esperando. E ele prossegue: sob esse aspecto, o dinheiro jamais poderá determinar em um Estado socialista o valor dos bens de produção, da mesma forma que ele o faz em uma sociedade competitiva. Mais uma vez, ele simplesmente repetiu a afirmação. E eu também tenho sérias dúvidas de que o dinheiro ele determina qualquer coisa mesmo na sociedade capitalista de uma forma profunda mesmo. Ele determina superficialmente. Isso aqui vale tanto, então a gente tem essa correlação. Mas isso realmente representa uma valoração específica, uma coisa estrutural mesmo? E por fim, a última frase. No socialismo, portanto, o cálculo em termos monetários será impossível. Isso até agora não foi demonstrado. Então, vamos seguir. A relação resultante desse sistema de trocas entre os camaradas não poderá ser desconsiderada pelos responsáveis pela administração e distribuição dos produtos. Eles terão de se basear nessas relações quando forem distribuir bens per capita de acordo com os valores de troca. Se, por exemplo, um charuto passar a valer o mesmo que 5 cigarros, será impossível para a administração fixar arbitrariamente o valor de um charuto como sendo igual a 3 cigarros, e então utilizar essa igualdade como base para uma distribuição equânime de charutos e cigarros. Se os cupons de tabaco não puderem ser redimidos uniformemente para cada indivíduo, ou seja, uma parte em charutos e a outra parte em cigarros, e se alguns receberem apenas charutos e outros receberem apenas cigarros, será porque essa é a vontade deles ou porque a repartição pública que gerencia as trocas nada pode fazer no momento. As condições do mercado de troca teriam então de ser monitoradas. Caso contrário, as pessoas adquirindo cigarros estariam em desvantagem, pois o indivíduo que obtivesse um charuto poderia trocá-lo por 5 cigarros, embora este estivesse artificialmente precificado em apenas 3 cigarros. Engraçado que uma hora ele utiliza algarismo no lugar para representar os números, outra hora ele põe o número por extenso. Será que o tradutor vacilou? Não, no original também é assim. Acho que faltou revisão nesse texto. E por essas e outras, às vezes eu fico meio desconfiado que o próprio Mises não dava muita importância a esse texto. Assim, parece que ele faltou trabalhar um pouco mais nele. Ah, sim, mas e no original em alemão? Como é que tá? Mesma coisa. Uma hora tem algarismo, outra hora por extenso. Curioso que o outro tradutor dessa versão mais recente, o Anderson, ele corrigiu esse problema na versão dele. O Adler não corrigiu. E, cara, isso é injustificável. Não tem motivo para você usar algarismo no momento e por extenso em outro. Tem um bocado de problema aqui. Tudo bem, a administração deve se interessar, sim, pelo fato desse mercado que tenderia a surgir em paralelo. Isso aí é coisa que você tem que ficar de olho. Mas nota que, mais uma vez, ele ficou focando nessa questão de cigarro, charuto. Por que isso? Porque, nesse caso, fica muito difícil você mensurar o quanto de cigarro ou de charuto é necessário. Realmente, eles poderiam nem ter isso. Poderia ser uma sociedade que decidisse abolir esse tipo de consumo de entorpecente ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ele fica em cima disso. E se a gente fizesse o raciocínio em cima de coisas do tipo farinha de trigo e arroz, aí você teria um certo grau de objetividade maior, porque esses são bens de consumo vitais, bens de consumo onde você pode até mesmo mensurar o grau de necessidade. Você sabe que uma quantidade X de arroz pode ser utilizada para sustentar uma quantidade Y de pessoas numa quantidade Z de tempo. Algo absolutamente impossível de ser feito pensando em cigarro e charuto, porque não tem esse grau de necessidade. Então isso aí eu acho bastante estranho, porque ele trabalha nesse exemplo fácil,
onde você realmente não tem um pé no chão para você fixar qualquer tipo de raciocínio objetivo baseado numa necessidade concreta. Precisaria mesmo o Estado se preocupar com a precificação e a relação de valor entre cigarro e charuto? Realmente, em que sentido as pessoas adquirindo cigarros estariam em desvantagem? Como é que você mensura isso? Não mensura. É um exemplo péssimo isso, você lidar com isso. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Logo, variações nas relações de troca entre os camaradas terão de acarretar variações correspondentes nas expectativas da burocracia quanto ao valor representativo dos diferentes bens de consumo. Sempre que houver uma variação, é porque surgiu uma disparidade entre as necessidades e as satisfações dos camaradas, o que significa que uma mercadoria está sendo mais fortemente desejada do que a outra. Será que haveria mesmo essa necessidade da burocracia estar atento a todas as variações, a todas as flutuações de relações de valor nesse nível infraestrutural? Eu considero que sim. O surgimento de um mercado paralelo nesse sentido, como efetivamente surgiu, é alguma coisa que a administração tem que ficar de olho. Mas ele é verdadeiramente determinante, considerando que, como ele próprio falou antes, o que está sendo trocado é uma espécie de excesso de produção, é aquela coisa que a pessoa não quis consumir, que não precisou consumir, ou seja, a produção já cumpriu o papel dela, abasteceu a população com os devidos produtos. Aquilo que sobra, que alguém não quer consumir por algum motivo, está sendo objeto de troca, de deliberação. Mas por que essa sobra, o que as pessoas fazem com essa sobra, deveria afetar estruturalmente na produção anterior? A não ser que o Estado visse, sim, que começou a ter uma sobra excessiva no determinado produto, porque aquele produto não está sendo utilizado. Então, está lá, estão produzindo não sei quantos lá de um bem perecível, esse bem está estagando, então sim, ele tem que ficar de olho nisso. Mas você não precisa ficar exatamente atento às relações de troca. Você pode ficar simplesmente atento às lixeiras, né? Você vai ver isso aí, essa degradação. Então, assim, tem coisas que tem que ficar de olho, sim, mas eu acho que ele dá uma excessiva importância disso. Por quê? Porque daí ele vai tentar extrair a argumentação, que a dificuldade de você mensurar esse universo de trocas sutis que acontece em vários níveis, é dessa dificuldade que faz com que seja impossível tal cálculo econômico. De uma certa forma, ele depende de pegar esses pequenos elementos e hiperbolizá-los para dar-lhes uma importância provavelmente muito maior do que eles realmente têm. A administração terá de se esforçar para levar esse ponto em consideração também no que diz respeito à produção. Os bens que estiverem em maior demanda terão de ser produzidos em maiores quantidades, ao passo que aqueles menos demandados terão de ter sua produção reduzida. Tal controle pode até ser possível, mas uma coisa terá de ser especificamente controlada. O indivíduo comum não poderá pesquisar por conta própria quanto vale seu cupom de tabaco tanto em charutos quanto em cigarros, pois, se ao camarada for dado o direito de escolher o que quer, então nada impedirá que a demanda por charutos e cigarros exceda a oferta, ou vice-versa, isto é, que os charutos e os cigarros se acumulem nas repartições distribuidoras porque ninguém os quer. Em ambos os casos, a oferta seria descasada da demanda. Pois é. Charuto e cigarro, não duvido nada que ninguém queira, ou que esteja essa disparidade. Mas você acha que isso acontece com carne? Será que isso acontece com feijão? Com roupas, principalmente roupas de frio? Com moradias? Com meios de transporte necessários para você se locomover? Se especular isso em cima de bens de consumo dispensáveis, de bens de consumo supérfluos, fica fácil. Agora, por que efetivamente o Estado deveria estar preocupado com esse excedente desses bens desse tipo de categoria? É curioso verificar muito bem que, de fato, a administração tem que se esforçar para levar em consideração isso em relação a respeito da produção. Se ficar evidente que se produziu não sei quantas milhões de camisas e calças e sapatos, e que isso aí sobrou, sim, ela vai ter que ajustar a produção, porque talvez não haja mais necessidade. Ou se faltou, então tudo bem, isso aí você tem que ajustar. Mas no nível que ele está trabalhando aqui, definitivamente não é o caso de se preocupar com essas sobras de coisas que são mais desejadas, porque o indivíduo comum não poderá pesquisar por conta própria quanto vale seu cupom de tabaco, tanto em charutos quanto em cigarros, porque até que isso é relevante, porque isso é um mercado de troca que surgiu infraestruturalmente.
paralelamente, mesmo no nosso sistema capitalista, a um certo nível isso acontece. A gente tem vários tipos de trocas que ocorrem na sociedade, inclusive vendas, produtos particulares por aí e por aqui, que os grandes produtores, as grandes indústrias do Estado não estão nem um pouco preocupados porque é infraestrutural. Isso não tem uma capacidade de alterar a produção lá em cima. Há uma reflexão aqui que não parece que está condizendo exatamente com uma necessidade real, que deveria ser o objeto fulcral da administração de um sistema socialista, que ele tem que estar mais preocupado com essas coisas reais, e não com aquilo que sobrou. Ou seja, ele não está lidando com aquilo que faltou no nível crucial, mas num excedente de produção dispensável que está surgindo um mercado paralelo para ver o que faz com esse excedente de bens até que tem um certo grau. Ele é pouco perecível, dá para você manter por mais tempo. Se fossem outras coisas também mais duráveis ainda. Então, o fato é que é diferente você refletir sobre isso e refletir sobre gêneros de primeira necessidade, especialmente quando são mais perecíveis. São coisas distintas. Acho que se ele utilizasse um exemplo melhor, um exemplo mais concreto de gêneros de primeira necessidade, a gente teria aqui, sim, um raciocínio mais preciso. Se for adotada a perspectiva da teoria do valor-trabalho, então o problema admitirá uma solução simples. O camarada será classificado de acordo com cada hora de trabalho, o que lhe habilitará a receber o produto equivalente às horas trabalhadas, menos a quantia deduzida para se atender os gastos obrigatórios da comunidade, como o sustento do incapaz, a educação, etc. Aqui ele mudou de assunto. Uma questão é como que você lida com esse mercado paralelo, ou como que esse mercado paralelo pode influir na sua percepção de o que é mais necessário de oferta e de demanda. Agora, a teoria do valor-trabalho é aquilo que vai determinar mais ou menos, nesse caso aqui, né, está colocando, mais ou menos como que você deveria ser devidamente remunerado, independente da sua capacidade superior ou não, pelo o bônus hora, alguma coisa nesse sentido. Você vai ser classificado, sim, de acordo com a sua capacidade de trabalho, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que você vai receber pelo quanto você produz, a possibilidade de você produzir ou não, e essa outra coisa é esse mercado paralelo, como que isso poderia influir na demanda ou na oferta de determinados produtos. Mas vamos ver o que acontece mais para frente. Considerando-se, para fins de exemplo, que a quantia deduzida para se cobrir os gastos comunais seja o equivalente à metade do produto do trabalho, então cada hora trabalhada renderá efetivamente ao trabalhador uma quantia de produto equivalente a apenas meia hora de trabalho. Arbitrário isso, tá? Mas observa. Consequentemente, qualquer um que esteja em condições de oferecer o dobro das horas de trabalho poderá então adquirir esse produto por completo, tirando-o do mercado e utilizando-o para consumo próprio. Você entendeu isso aí? Por que dessa arbitrariedade? Vamos jogar o original aqui também, só para te conferir. E é isso mesmo. A situação é tão confusa que ele próprio admite que não está claro. Para deixar nosso problema mais claro, seria melhor se assumíssemos que o Estado impõe efetivamente um imposto sobre a renda dos trabalhadores. Desta forma, cada hora gasta a mais de trabalho daria a esse trabalhador o direito de obter para si uma quantia maior do bem produzido. Amigo, há muito eu passei da fase de ter que fazer essas concessões, de fingir essas pseudo-ingenuidades, de dizer, cara, eu não sou suficientemente inteligente para entender isso aqui. Não, isso aqui não faz nenhum sentido. Esse parágrafo não faz sentido. Não dá para entender o que ele quis dizer aí. Ok? Ok. Eu fui conferir então a outra versão traduzida e ficou mais claro agora. Mas assim, não só pela redação melhorada que ele deu, mas para começar não deu para entender por que o Adler resolveu separar isso aqui em dois parágrafos. Por que ele meteu esse parágrafo aqui? Porque esses dois pontos aqui eram um parágrafo único, como você pode ver aqui no texto alemão. E aqui também você vê que está traduzido de uma forma diferente, não está dando essa ênfase em retirar o produto do mercado. A redação aqui é outra, observa. Deu para entender agora o que ele quer dizer. Que, na verdade, ele está seguindo daquela progressão que já teve uma mudança de assunto meio esquisita, onde você estava falando de como que a administração iria lidar com esse mercado paralelo que surgia, como que ela poderia extrair informação disso aí, e depois, de repente, mudou para o assunto do valor trabalho, de como que remunerava o trabalhador
pelo seu desempenho, pela sua produção, e de repente aquela arbitrariedade dos 50% que você tira para a sua remuneração e aquilo que vai, de uma certa forma, para a comunidade em geral, para sustentar gastos sociais em geral, e de repente ele vai lá e diz, não, mas isso aí não é exatamente uma cobrança de imposto, mas é como se fosse, e de repente o cara simplesmente tirou o negócio do mercado para consumo próprio. Bicho, eu até entendo o que ele quer dizer, mas por que diabo que entrou nesse assunto aí? É um negócio completamente... Foi vários níveis de mudança de assunto, que depois ele some, depois desaparece. Eu fiquei com aquela sensação de que uma coisa que poderia ter sido assim, adiantando um outro tópico, aí o cara vai e mexe aquele negócio no final, não, mas depois a gente desenvolve isso mais, porque não deu para entender, ficou parecendo o que é cenas dos próximos capítulos, ficou muito confusa essa redação. Nessa versão da tradução nova está mais claro, mas assim, a tradução do Ada realmente está esquisita e o rapaz lá, o Leandro, não tem nem como pôr a culpa nele, já que se basou nessa tradução do Ada, não dá para entender mesmo. Entretanto, essa maneira de regular a distribuição seria obviamente impraticável, uma vez que o trabalho não é uma quantidade uniforme e homogênea. Há necessariamente uma diferença qualitativa entre os vários tipos de trabalho, o que leva a uma valoração distinta de acordo com a diferença nas condições de demanda e oferta de seus produtos. Por exemplo, a oferta de obras de arte não pode ser aumentada, ceteris paribus. É só uma adenda, ceteris paribus, expressão latina que diz sem mais nada variar, tudo mais constante. A oferta das obras de artes não pode ser afetada se nada mais variar. Bom, e curiosamente está ele lá voltando para obras de arte, todos que não são exatamente de primeira necessidade nem de segunda necessidade, mas vamos lá. Você vê que daquela reflexão toda ali, ele passou para essa... Entretanto, essa maneira de regular a distribuição seria obviamente impraticável, uma vez que o trabalho não é uma quantidade uniforme e homogênea. Sim, talvez seja por isso que você reduz a unidade em si ao tempo, porque o tempo é uniforme e homogêneo para qualquer efeito prático, uma vez que nós não estamos em condições próximas à velocidade da luz, nem na beirada de buracos negros, onde o tempo vai se distorcer de acordo com a teoria da relatividade. E aí está o problema de você pegar a teoria do valor-trabalho, que tem a ver com essa relação de tempo. Então, quando você, evidentemente, alguns homens são mais hábeis e conseguem produzir coisas em menos tempo, tem maior produtividade, tem técnicas diferentes, mas o tempo em si não varia. É por isso que a gente tenta reduzir toda a valoração das coisas a unidades de tempo que são constantes. Tem que voltar um pouquinho para retomar o raciocínio. Por exemplo, a oferta de obras de arte não pode ser aumentada, ceteris paribus, sem que haja uma queda na qualidade do produto. Da mesma forma, não se pode permitir que o trabalhador que ofertou uma hora do mais simples tipo de trabalho tenha o direito de receber o produto originado de uma hora de trabalho bem mais qualificado. Assim, torna-se completamente impossível, em uma comunidade socialista, postular uma conexão entre a importância de qualquer tipo de trabalho para a comunidade e a maneira como será feita a distribuição do produto originado do processo comunal de produção. E aqui é onde ele chegou mais próximo de tentar definir o problema. Tem algumas coisas mais adiante nos próximos capítulos, mas preste bem atenção aqui. Voltando à questão da obra de arte, que não pode ser aumentada sem que haja uma queda na qualidade do produto. Como é que você mensura a qualidade de uma obra de arte? Isso é absolutamente subjetivo. E depois ele fala que, da mesma forma, não se pode permitir que o trabalhador que ofertou uma hora do mais simples tipo de trabalho tenha o direito de receber o produto original de uma hora de trabalho bem mais qualificado. Sim, porque quando você utiliza uma noção de hora, o trabalho mais qualificado, você não pode se contar apenas pelo tempo que ele executou, mas também o tempo que a pessoa levou para ser qualificada. É por isso que a gente reduz tudo ao tempo. Marx diz mais ou menos isso, apesar de que eu estou fazendo uma adaptação aqui, até para simplificar, porque a teoria do valor do trabalho é bem mais complicado do que eu também, sinceramente, eu me confundo com ela às vezes. Mas a ideia mais ou menos é essa aqui. Porque você não pode realmente equivaler o trabalho, a hora de trabalho, por exemplo, de um serviço extremamente simples, como, por exemplo, você
simplesmente martelar uma coisa, um movimento repetitivo, e a mesma hora de trabalho de alguém que projeta um dispositivo sofisticado. Porque mesmo que elas se deem mais ou menos no mesmo tempo, aquela atividade mais simples não só pode ser feita por qualquer pessoa, como demanda uma qualificação mínima, ao passo que a atividade mais complexa demorou todo um tempo de qualificação e, ademais, as pessoas capazes de fazê-la são mais escassas, então o tempo de disponibilidade delas é menor. Quando você coloca essa situação em termos de tempo, tudo fica mais claro. Fica muito mais fácil você estabelecer uma quantificação relativa às coisas. E o Mises não fez isso. Ele simplificou a questão do tempo aqui e depois vai com a conclusão. Assim, torna-se completamente impossível uma sociedade socialista postular uma conexão entre a importância de qualquer tipo de trabalho para a comunidade e a maneira como será feita a distribuição do produto originado do processo comunal de produção. Que está bem confuso, mas ficaria impossível se você tiver essa simplificação de não distinguir uma hora de trabalho qualificado, uma especialidade de uma hora de trabalho mais simplificado, ainda por cima fazendo comparação disso com a subjetividade de coisas como obras de arte ou charutos e cigarros. Realmente não dá. Ficou claro, isso aqui demonstrou alguma coisa? Sigamos. A remuneração da mão de obra não pode se dar de outra forma que não seja arbitrária. Ela não poderá se basear na valoração econômica do produto, como ocorre em uma sociedade competitiva, onde os meios de produção estão em mãos privadas, pois, como vimos, qualquer valoração desse tipo é impossível em uma comunidade socialista. Ponto. Como vimos, qualquer valoração desse tipo é impossível em uma comunidade socialista. Vamos voltar lá no começo. Na página 17, ele diz: pois, como iremos mostrar, a própria natureza da produção socialista impossibilita que a participação de cada fator de produção no conjunto de toda a produção nacional seja determinada. Além de ser impossível medir a relação entre despesa e renda, que aliás é um outro problema, mas não vou nem entrar porque é mais complicado ainda. Mas ele anunciou aqui que, como iremos mostrar, você não tem como fazer essa determinação. Isso foi na página 17. Passamos pela página 18, 19, onde ele reafirma isso. Passamos pela página 20. E, finalmente, aqui na página 21, nós temos: pois, como ouvimos, qualquer valoração desse tipo é impossível em uma comunidade socialista. Se você viu aí, parabéns, porque eu não vi coisa nenhuma aqui. Eu vi uma série de arbitrariedades. Vamos lá. A remuneração da mão de obra não se pode dar de outra forma que não seja arbitrária. Eu falei, a gente quantifica as coisas por tempo. Não é fácil a quantificação por tempo, mas de uma certa forma ela está dada na nossa própria sociedade. Nós recebemos por hora. Temos a questão da hora extra. As horas extras são variadas, porque a gente entende que o tempo de um determinado tipo de atividade é diferente de outra atividade, que pode ser considerada mais complexa ou mais escassa. Às vezes não é nem a questão de complexidade, às vezes é a questão da raridade de pessoas que estão se disponibilizando a fazer aquela atividade. Às vezes é a periculosidade. Então tem uma série de fatores que interferem aí. Mas ainda assim, tudo isso, cedo ou tarde, vai acabar sendo reduzido num tempo de serviço que se executa, e não é por outro motivo que a gente tem essa preocupação com horas de trabalho, com jornadas de trabalho, com jornadas semanais. Isso está dado na sociedade, não tem como a gente fugir dessa questão do tempo. Por falar em tempo, é por isso que existem as taxas de juros se dão no tempo. Ela cobra tantos por cento ao dia, tanto por cento ao ano. É por isso que todos os sistemas de investimento estão preocupados com a questão de tempo, de fechar a bolsa em um determinado horário, de você ter um mercado futuro, você ter tipo de investimento overnight. Tudo isso está focado na questão de tempo. E o Mises diz que não tem outra forma que não seja arbitrária de determinar o valor das coisas. Ele diz que não poderá se basear na valoração econômica do produto, como ocorre em uma sociedade competitiva onde os meios de produção estão em mãos privadas. Por que raios o simples fato de estar em mãos privadas faz com que seja possível estabelecer uma valoração econômica aplicável à remuneração? Qual a relação de uma coisa com outra? Não tem uma relação clara, não tem uma demonstração aqui, como eu falei no vídeo anterior.
Ele diz que é impossível, que vamos demonstrar, diz que demonstramos, mas não tem nada demonstrado, é uma confusão total. Às vezes eu acho até que eu estou dedicando um tempo excessivo isso aqui, mas eu quero deixar bem detalhado. O texto está aí, leia, tá o texto original, se você quiser conferir. Tem, como eu falei no vídeo anterior, tem umas disparidades, tem umas coisas assim que meio confundem, mas no geral eu acho que acaba dando no mesmo, e eu não creio que o tradutor tenha realmente sido desonesto, tenha sido assim incompetente. Eu acho que realmente ele não conseguiu entender, não ficou claro aí. Isso é o ponto, a roupa invisível do rei. Os liberais olham para isso, os liberais dizem, nossa, o Mises acabou com o socialismo, mas eles não viram nada, eles só estão dizendo. Só precisa de alguém para chegar e dizer, cara, não tem nada aí, bicho. Simplesmente assim, não tem nada. E tem qualquer valoração desse tipo, é impossível uma comunidade socialista. Essa valoração também não é nem sequer possível do modo que ele está provando em qualquer sociedade, seja capitalista ou não. Porque não funciona dessa forma. Não funciona essas simples arbitrariedades, fazendo comparações com obras de arte, com charutos e cigarros. Se tivesse mantido o pé no chão e se referido a coisas mais concretas, a gêneros de primeira necessidade, e tivesse feito uma leitura mais precisa da questão do tempo, até da teoria de valor trabalho, um pouco mais sofisticado do que isso, talvez não tivesse nesse imbróglio aí, né? Vamos ver? A realização econômica impõe limites claros ao poder que a comunidade tem para fixar a remuneração do trabalho arbitrariamente. Em nenhuma circunstância, a soma gasta com os salários poderá exceder a renda, em qualquer período de tempo. Eu até que me corrigi aí que eu li a realização econômica, mas é a realidade econômica, na verdade deu no mesmo, mas que a realidade econômica impõe limites claros ao poder que a comunidade tem para fixar a remuneração do trabalho arbitrariamente. Primeiro, essa fixação dessa remuneração não é arbitrária, ela tem meios objetivos de ser estabelecida, sim. Em nenhuma circunstância, ele diz, em nenhuma circunstância a soma gasta com os salários poderá exceder a renda em qualquer período de tempo. Não entendi o que ele quis dizer com isso. Em inglês é in no circumstances can the sum expended on wages exceed the income for any length of time. Mesma coisa, então não facilitou o entendimento. A não ser no sentido de que, claro, você não pode pagar uma quantidade total de salários maior que a quantidade de recursos que a produção porventura tenha, né? Mas isso é meio que auto-evidente. Vamos voltar lá na tradução do H. Anderson para ver se melhora? Para começar, já vimos aqui que mais uma vez o Adler inventou um parágrafo ali, né? Mas vamos reler essa frase aqui, ó. Economic realities set clear boundaries on the ability of community to set wages arbitrarily. Até agora, aí mesma coisa. Boundaries, limits, mesma coisa. In no circumstances can the sum expended on wages exceed the income of the entire society for more than a brief time. Agora eu entendi. Apesar de que é aquilo lá, né? Uma coisa meio que óbvia, mas ele quis ser óbvio, quis dar uma ênfase aqui. Agora, por que o Adler fez aquela zorra naquela tradução dele aí? Fica difícil mesmo, cara. Isso vai ser uma encrenca. Mas quando ele diz que a realidade econômica impõe limites claros ao poder que a comunidade tem para fixar a remuneração do trabalho arbitrariamente, o que ele está dizendo é o mercado impõe limites à burocracia estatal. Traduzido é isso. Mas, como eu estou falando, isso não está demonstrado. Vamos partir para o último parágrafo desse primeiro capítulo. Dentro desses limites observados, a comunidade poderá proceder como quiser. Ela poderá determinar que toda a mão de obra seja avaliada igualmente, de forma que cada hora de trabalho, independentemente de sua qualidade, acarrete a mesma remuneração. Da mesma maneira, ela poderá levar em consideração apenas a qualidade do trabalho feito. Entretanto, em ambas as situações, ela deverá reservar a si própria o poder de controlar a distribuição específica do produto do trabalho. Jamais será possível fazer com que aquele indivíduo que colocou uma hora de seu trabalho na produção também tenha o direito de consumir o produto de uma hora de trabalho, mesmo deixando de lado a questão da diferença na qualidade da mão de obra e dos produtos, e assumindo que seja possível medir a quantidade de trabalho despendida da fabricação de um determinado bem, pois, além da mão de obra empregada, a produção de todos os bens econômicos impõe também custos materiais. Um bem que utilizou mais matéria-prima do que outros jamais poderá ser estimado como tendo o mesmo valor que este. Agora, aí tem uma sutileza malandra, mas beleza, vamos lá.
começando por esses limites observados, vai poder proceder como quiser, tudo bem. Aí diz que ela poderá determinar que toda mão de obra seja avaliada igualmente, de forma que cada hora de trabalho, independentemente de sua qualidade, acarrete a mesma remuneração. Da mesma maneira, ela pode levar em consideração apenas a qualidade do trabalho feito. Não, não pode. Você não tem como mensurar apenas por qualidade, porque qualidade não é mensurável. A não ser quando você a reduz a determinados fatores, como por exemplo o tempo que a pessoa demorou para deixar aquele negócio mais refinado, ou talvez a qualidade dos materiais, assim. Mas isso é muito difícil de mensurar, mas tudo bem. Agora, olha só que curioso. Entretanto, em ambas as situações, ela deverá reservar a si própria o poder de controlar a distribuição específica do produto do trabalho. Jamais será possível fazer com que aquele indivíduo que colocou 1 hora do seu trabalho na produção também tenha o direito de consumir o produto de 1 hora de trabalho. Entendeu isso? Isso aqui entendi. É um recadinho. Ele está criticando a mais-valia. A ideia marxista de mais-valia. É meio que indireto. É curioso ele não ter citado, mas basicamente o que ele está colocando aqui é que o fato de você ter produzido aquilo ali plenamente, aquela 1 hora de trabalho não quer dizer que você tem direito àquela 1 hora de remuneração. E eu até concordo, sabe? Mas assim, é meio que uma indireta. Ele talvez não fique claro para quem não tem esse conhecimento, mas basicamente o que está em via é essa oposição com o conceito marxista de mais-valia. E depois da observação entre parênteses, as frases finais são irrelevantes. Mas a gente volta ao ponto anterior. Você teve aí todo esse primeiro parágrafo, esse primeiro capítulo, que, como eu disse, serve para mostrar que Mises faz uma abordagem sobre o socialismo que comunica bem a questão do socialismo, a questão da propriedade pública dos meios de produção. Sim, tem essa distinção, que tem uma questão tem que ter uma burocracia estatal que vai fazer essas observações, vai ter que planejar, tudo bem, todos esses pontos aí, isso aí é claro. E faz uma distinção de como é que é a questão do capitalismo, mas ele não explica o capitalismo tão bem quanto deveria, isso aí eu sinto já falta. Mas a maior parte do tempo ele está tentando te convencer que o surgimento inevitável de um mercado infraestrutural dos excedentes de produção, porque esse mercado não tem como trabalhar a não ser no excedente. Se tudo que as pessoas recebessem fosse absolutamente apenas o básico necessário para sobreviver na medida certinha, sem sobrar nada, iam trocar o quê? Nada. Então o que estão trocando são os excedentes, as coisas que foram produzidas em excesso, que aí pode ser interessante para o sistema reduzir a produção dessas coisas para gastar menos recursos. Afinal, isso pode ser mais interessante do que tentar deixar correr um mercadinho solto ali. Se esse mercado paralelo infraestrutural começa a crescer, significa que está havendo um excedente de produção que está permitindo essas trocas. E sim, a burocracia estatal tem que ficar de olho nisso, só para evitar que não surja aí determinadas contendas, determinados problemas, ou que algumas pessoas comecem a enriquecer nesse mercado paralelo, porque afinal estarão enriquecendo no excedente. Não que isso seja um problema, não, pode ser até um benefício, pode até ser uma coisa que ajude a melhorar a prosperidade da sociedade. Mas tem que ter cuidado para não surgir nichos de poder ali que podem gerar alguns problemas, né? Mas daí, baseado nesse mercado paralelo que existe, na dificuldade de você fazer uma previsão de como que essas trocas vão ser lidadas subjetivamente, e especialmente focando em itens claramente supérfluos, claramente dispensáveis, como tabaco, cigarro, bebida, arte, diversões, ele constrói todo um raciocínio que a dificuldade de você prever esses itens definidos subjetivamente, por algum motivo, geraria uma obscuridade, e essa obscuridade de relacionar esses valores causaria algum tipo de prejuízo no planejamento da produção em si. Eu não consegui ver nada nesse sentido. E o fato de você ter uma estrutura produzindo lá roupas, medicamentos, alimentos, equipamentos necessários, tudo aquilo que é vital para a produção da sociedade. E o que sobrar vai ser trocado, dando origem a um mercado paralelo, até com uma moeda paralela. Eu não sei porque essa sobra, esse excedente e a dificuldade de você prever como que funciona a precificação desse excedente seria um problema para a produção originária dos bens mais fundamentais. Pelo contrário, o fato de estar havendo esse excedente significa que você está produzindo mais do que necessário, que você consegue produzir mais do que necessário. Está sobrando. Está sobrando para a sociedade fazer isso.
Então qual é o problema se você está produzindo de sobra a ponto de ser possível que aconteça isso? Porque o simples fato de você não ser capaz de prever essas flutuações, essa complexidade estrutural derivada disso, geraria um problema daquilo que você está produzindo de sobra. No máximo, isso poderia ser um indicativo, ó, está produzindo demais, não precisa de tanto. Sim, então você, beleza, vamos produzir menos. Você pode apontar também o seguinte, as pessoas estão querendo mais coisas, mas geralmente é uma coisa assim, é mais dispensável, né? Porque se estiver faltando uma coisa essencial, as pessoas vão morrer. Então, isso aí é muito mais direto, é muito mais previsível. Então, as pessoas vão estar querendo, geralmente é uma coisa supérflua. As pessoas querem mais cigarro, as pessoas querem mais bebida, querem mais arte, querem mais diversão, tudo bem. E se elas estão querendo mais isso, aí você tem sim um parâmetro para você poder direcionar a sua produção num sentido ou no outro. Mas até aqui não tem absolutamente nada de claro de por que raios que isso impediria esse planejamento original, que é aquilo que no final das contas ele vai chamar de cálculo econômico a partir do segundo capítulo, onde vai entrar em um detalhismo. Que infelizmente não dá para ler inteiro, porque só para ler esse primeiro capítulo foram 13 minutos. Eu daria uns meia hora só para ler o próximo capítulo. Mas como eu espero ter deixado claro, grande parte desses textos que eu li aqui integralmente são coisas assim que às vezes tem algumas redundâncias, tem umas repetições. Eu acho que dá para pular algumas partes. Eu acho que os pontos mais cruciais que você compara aqui e ali, os pontos mais cruciais eu comentei. Eu espero fazer a mesma coisa na segunda parte. Então, bom, dito isso, eu sustento que isso não está claro, não está demonstrado ainda, mas isso ainda poderia mudar de acordo com o modo como ele for apresentar a tal da questão do cálculo econômico, que ainda nem sequer apareceu. Ele tentou antecipar um problema que, em tese, viria a ser detalhado. Mas esse problema não convenceu. E eu digo aqui que não é só a mim, não. Eu quero ver você pegar esse texto aqui e fazer esse primeiro capítulo, selecionar partes, explicar e demonstrar exatamente onde que tal coisa está demonstrado, a não ser que você vá muito comensuravelmente além do texto. Aí você vai estar, já não vai ser mais Mises, vai ser você que vai estar estabelecendo uma teoria nova. Mas o que eu estou falando é o seguinte, até aqui, o que ele disse que vamos demonstrar no começo e que no final disse que foi demonstrado, não foi demonstrado porcaria nenhuma. É uma confusão de coisas, de conceitos distintos, coisas que não se conectam claramente, mudança de assunto, e eu não vi nada aí que sirva de base para um desafio concreto, até agora, de uma experiência socialista, mesmo a nível puramente especulativo. Bem, finalizando aqui, eu gostaria de deixar claro que eu tinha um plano original de abordar o capítulo 1 e o 2, talvez até parte do 3, num vídeo único. Evidentemente não foi possível. Eu tive muitos problemas também para gravar esse vídeo, porque aqui dentro de casa as crianças não deixam. Do lado de fora está chovendo ou as cigarras estão fazendo um barulho infernal, não consigo me ouvir. E de noite fica meio complicado, fica muito escuro. E são muitos detalhes. E além do mais, à medida que eu fui observando isso, eu fui começando a ver a outra tradução e eu percebi que tem problemas mais profundos ainda. O que eu acho que me meti numa encrenca, né? Porque isso vai dar um trabalho desgraçado. É bom lembrar que toda discussão no Brasil tem como base essa tradução do Leandro Roque e a maior parte da discussão em inglês tem como base essa tradução do Adler. E essa tradução, acho que está claro que está mal feita. O texto original já não é lá muito claro, porque alemão, o pessoal que fala alemão já não é muito claro, isso não é só o Mises não, né? É o Kant, é o Marx, é o Hegel, esse pessoal é assim, é complicado mesmo. Então você já tem um problema da tradução para o inglês, vai vir um outro problema da tradução para português, e aí o negócio bagunça mesmo. Bom, mas de qualquer modo, eu comecei a gravação desse vídeo no dia 18, eu estou terminando agora na madrugada do dia 22, e até peço desculpas pela demora, porque eu antecipei isso há um tempo aí, disse uma série de coisas e acabei demorando para entregar, porque realmente está complicado. Isso foi só o capítulo 1. Lembrando que vai vir muitos desmembramentos, pode até demorar um pouquinho, tem uma penca de outros vídeos que eu estou querendo colocar aí pela frente. Mas é isso mesmo, então eu estou finalizando esse vídeo agora em 22 de outubro de 2021. Espero que tenham gostado, deu um trabalho desgraçado aqui. E, mais uma vez, obrigado por sua atenção.